Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Você está acompanhando já alguns capítulos, alguns programas, o nosso estudo sobre o livro No Mundo Maior. Um livro preciosíssimo que explica muito sobre o funcionamento do cérebro, sobre as nossas atitudes, motivadas por uma série de desajustes do pensamento. Então, você que nos assiste poderá pegar o seu livro e hoje acompanhar o 15º capítulo. Este é um capítulo que é um verdadeiro roteiro. Nós vamos ver Eusébio, que era aquele espírito que lá no começo falou sobre essas questões do pensamento, do cérebro. Ele estará falando a um grupo de pessoas de outra religião, de outras religiões, mas que tenham a mente aberta, que tenham a mente, um espírito, uma noção mais livre para entender. E durante o repouso do corpo, são levados a uma preleção. Você então pega o seu livro e venha para a nossa noite, nosso dia, nosso encontro, no capítulo 15º, chamado Apelo Cristão. Para que a gente possa começar a ler, nós vamos então lá para a nossa famosa sala de leitura. Vamos lá? Então, André Luiz nos diz: estavam prestes a terminar as minhas possibilidades de estudo em companhia de Calderaro, quando, na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio, que naquela noite se dirigiria a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, que ainda estavam vivendo no trabalho do mundo físico, que ainda estavam no corpo. Não eram espíritos, entendam bem isto. E então, Calderaro diz a André: acompanhe o texto na tela agora. São irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que em momentos de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. André fala então da sua estranheza. Não ocultei esse espanto que me tomara de assalto ante a informação, mas Calderaro, sem demora, completou a informação. É importante compreender, André, que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como um fruto que sempre surge na folhagem, na fronde, na copa do serviço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, mas sim a revelação de uma fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. É claro que as escolas de crença variam, colocando-se cada uma em um círculo, em um nível diferente. E olha que interessante agora o que ele vai dizer. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior. Combatividade inferior aqui, eu quero que você entenda como sendo esse estado aguerrido de defender os seus princípios. Nesse momento em que as pessoas ficam umas contra as outras, que a minha é que está certa, a do outro que está errado, essa aguerrividade, esse estado de quase fanatismo. Por quê? Porque a escola a que se filiam estes espíritos, ela ainda é rudimentar, ela ainda é mais primitiva. E é graças a isso que este modo de pensar traça, ele demarca fronteiras infelizes de opinião e ele acirra, ele agudiza,
ele torna mais profundas as hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Porém, constituindo o evangelho espírita, o espiritismo evangélico, prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, é importante que a ele, a doutrina espírita, ao espiritismo, se possa estender a todos os companheiros estas noções. Mesmo quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos, em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram se afastar. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente presa no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes da sua época, vemos Jesus inflamando o verbo de energia divina, falando a esses espíritos intelectualmente mais preparados, mas ainda vaidosos. Agora, ao contrário, em Jerusalém, no último dia, diante do populacho, da multidão exaltada e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença, encontramos Jesus silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o estavam ferindo. E então, imprimindo inflexão mais carinhosa à palavra, Calderaro acrescentou bondoso: não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa, André. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa tirar do interessado a oportunidade de luta, de elevação ou de erguimento ou de própria edificação. Constitui amparo fraternal, para que ele desperte, que ele se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo Senhor não fica feliz com possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas em abundância, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger, a administrar com sabedoria o patrimônio próprio. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual pedem a divina assistência. Antes de mais amplas elucidações no referente ao assunto, chegamos ao local tranquilo onde o nobre emissário se fazia ouvir. De relance, observei que a reunião agora não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se contavam por poucas centenas, assistidos, ajudados por uma quantidade considerável de espíritos. O luar envolvia docemente o arvoredo, que se inclinava à passagem do vento suave, que ele chama aqui de favônio. Imponente, pela claridade sublime que o aureolava, a figura veneranda, ali estava Eusébio, ao que me pareceu, diz André, havia iniciado a preleção já há um bom tempo. Extasiados, impressionados, os ouvintes registravam o seu verbo tocado de luz celestial com surpresa indisfarçável que lhes alterava as fisionomias. Confundidos e ajoelhados em grande número, na grama fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. Que interessante, não? Você vê, em primeiro lugar, a bondade divina. Esta que já no primeiro trecho do nosso encontro nos dá a importância de espalhar para todos os que estiverem minimamente interessados os padrões da compreensão. Jesus, quando esteve na Terra, falava
para as plateias na língua, não apenas na língua materna que eles entendessem, mas na linguagem espiritual que pudesse ser a mais ampla para tocar o maior número. Se o grupo era seleto, aprofundava com mais clareza princípios filosóficos. Se o grupo era o povão, às vezes falava de forma comum. E quando as pessoas eram rebeldes, eram hostis, calava-se. E humildemente aceitava os xingamentos. Não se impunha. Então, você vê que Jesus sabia amar nos diversos níveis. E é exatamente o que o Calderaro está explicando no texto que nós acabamos de ler. Você vê que ele realça que os espíritos estão interessados em ajudar, não importa a confissão religiosa. Não existe privilégio no paraíso. Ele disse isso lá no começo. Não há na lei de Deus aquele que faça parte desta religião que seja preferível ou que faça parte daquela religião. E o interessante, vamos realçar aqui, é a explicação que Calderaro dá de que quanto mais rudimentar é o culto religioso, mais fanáticos ele forma, mais criaturas empedernidas, endurecidas, aqueles fanáticos de defender o seu ponto de vista. Por quê? Porque querem impô-lo com violência às vezes. E quanto menos rude, quanto mais elevado é o modo de entender as leis do universo, mais paciente, mais generoso, mais facilmente acessível é a maneira pela qual os conceitos são colocados. Para abarcar mais criaturas, para dar a elas a possibilidade, inclusive, de raciocinar negando. Não importa. O que importa é que você saiba. Fica a notícia, fique a semente. Não é plantar a semente e ficar lá esperando que ela cresça à força. Não. O verdadeiro agricultor sabe que cada coisa tem o seu tempo. E nós vamos, a partir do próximo bloco, acompanhar aquilo que o instrutor Eusébio estará falando para esses nossos irmãos de outras crenças. E isso, daqui a pouquinho a gente vai ver. Aguardo você. Olá, estamos de volta com o estudo do capítulo número 15 do livro No Mundo Maior. Vamos ver um apelo que Eusébio vai fazer aos que são católicos romanos ou protestantes das igrejas reformadas, evangélicos, vamos chamá-los, e que durante o repouso são levados em espírito para esse encontro. Eles estão no ambiente da natureza, um ambiente envolto pelo luar, pelas árvores. Eusébio já está falando há algum tempo, está envolvido numa luminosidade tão intensa que os que estão ali estão imaginando que estão num paraíso, ouvindo um anjo celeste. Alguns estão inclusive ajoelhados, como costuma ser de seus hábitos religiosos. Então, agora a gente vai ouvir um pouco do que Eusébio está falando. Vamos à nossa sala de leitura para a gente fazer isso. Vamos lá. Bem, André Luiz está nos relatando o que você vai ver no texto. O instrutor, que é o Eusébio, envolvido em azulados reflexos, reflexos safirinos, são reflexos da cor da safira, uma pedra preciosa azul muito bonita, ele falava com irresistível poder de atração. E dizia isto que você vai ver na tela. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio da mente no mundo, que fazeis desse vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho,
de entendimento e de construção? É a pergunta de Eusébio. Não vos assombra, não vos espanta, porventura, ao acordar a vossa consciência, essa borrasca, essa tormenta, essa tempestade renovadora que vai refundir, que reconstrói princípios e reconstrói as nações? Vocês supõem possível uma era de paz exterior sem a preparação interna do homem no espírito de observância e de aplicação das leis divinas? Por observarem e admitirem semelhante contrassenso, a máquina, filha da inteligência, anula em vocês as possibilidades de mais alta viagem no reino do Espírito Eterno. No passado, ser cristão simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta que Jesus, o Mestre Divino, havia demonstrado, havia consagrado. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem. E isto era uma manifestação ativa do amor contra o ódio. Segurança de vitória da luz contra as sombras. Triunfo indiscutível da paz construtiva sobre a discórdia destruidora. Diante de Moloque, Moloque era uma divindade cananeia que exigia sacrifício de vidas humanas no seu culto. Diante de Moloque, do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os seguidores do Evangelho não se expunham a discussões mordazes, a polêmicas sem fim, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam, não quebravam, nem desperdiçavam possibilidades preciosas, construindo limites dogmáticos, erguendo fronteiras de separação. Ao contrário, não é? Em nome do Senhor, eles se entreamavam e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não havia vacilado em seguir para a cruz por amor a todos nós. Eles erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam como Salvador do mundo. Eles sabiam perder vantagens transitórias, vantagens passageiras, para conquistar os imperecíveis tesouros celestes. Sacrificavam-se uns pelos outros na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam, lutavam contra os desequilíbrios de sua época e dos seus contemporâneos, mas não a golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renúncia, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando, tanto nas palavras, nos pensamentos, quanto nas atitudes, a mensagem sublime do Mestre que havia renovado os seus corações. Entretanto, vocês, herdeiros daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espírito edificado nas promessas do Cristo, o que vocês fizeram da esperança transformadora, da confiança sem vacilação? Aonde vocês colocaram a fé viva que os antigos patriarcas das suas crenças adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Enriquecidos pelas graças do céu,
Pouco a pouco, vocês esqueceram as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Entre vocês mesmos, vocês construíram barreiras dificilmente transponíveis. O dogmatismo os intoxica, corrompe vocês a desunião. Estreitas interpretações do plano divino obscurecem em vocês os horizontes mentais. Vocês abrem hostilidade franca, declarada, em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Conspurcais, manchais a fonte das bênçãos, amaldiçoando uns aos outros. E para isso, invocam o príncipe da paz, que, para nos ajudar, não fugiu nem mesmo da morte afrontosa. A que delírio vocês chegaram, estabelecendo mútua concorrência a essa imaginária obtenção dos privilégios divinos? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, vocês procuram as mínimas ocasiões de serem servidos. Reverenciais do Senhor a luz dos séculos e vocês se mantêm nas sombras do detestável egoísmo. Proclamam nele a glória da paz e incentivam a guerra entre irmãos, a guerra fratricida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorrem ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivam a desarmonia no íntimo do ser. Por que estranhas convicções? À custa de quais delas? Vocês supõem que vão conquistar o paraíso à força de afirmativas dos lábios. Esqueceram que o Verbo divino nos seus fundamentos, ele é sempre criador? Como admitir a redenção ao preço simples de palavras a que nenhum significado objetivo? Vocês emprestam sentido pelas atitudes que tomam. Todavia, é imperioso reconhecer que vocês estão no mundo em uma sublime tarefa. Esta é uma tarefa nobilíssima que os coloca na Terra nesse momento. Vejam que até então, o André Luiz nos conta que Eusébio está chamando cada um dos que está ouvindo a esse entendimento, falando que o Senhor não fez diferenças, suportou as diferenças e ajudou a todos. Como invocá-lo para dizer que evangélicos são melhores que católicos, católicos são melhores que evangélicos, e uns combatendo a postura dos outros em nome do mesmo Senhor? E então vamos ampliar isso para todos os que não pensam nem como católicos, nem como evangélicos? Com que direito podemos dizer em nome do Senhor que nós somos os eleitos, se as nossas atitudes nos colocam mais próximos dos carniceiros, dos que estão administrando açougues, mesmo que nós não cortemos pescoços, cortemos os membros dos nossos irmãos, mas com a nossa língua, com o nosso pensamento, nós os hostilizamos? Do que se fôssemos de verdade aqueles que acompanham Jesus no sofrimento, que estão dispostos a ombrear com ele o peso da cruz ou as feridas da coroa de espinhos. Eusébio está pondo cada um a pensar que todos eles têm uma função nobre na terra,
que é uma missão muito importante a que vão realizar, mas que estão se iludindo com favores, esquecendo do que custou aos antigos, os seus patriarcas das religiões, que na época seguiram Jesus espontaneamente, por amor, e agora, com base nesse alicerce de sofrimento, de lágrimas, de renúncia fraterna, se erguem comunidades inteiras para se hostilizarem por causa de ideias diferentes, esquecidas da prática, da fraternidade, do amor, da bondade. Paulada. Mas ela não para não. No próximo bloco, Eusébio vai continuar sendo firme. Vamos ver o que ele vai falar daqui a pouquinho. Eu aguardo vocês. Olá, estamos de volta com o estudo do livro No Mundo Maior. Hoje o capítulo 15, em que Eusébio está falando a nossos irmãos de outras crenças. E depois de vermos o que ele já tinha começado a explicar no bloco anterior, nós vamos acompanhar a descrição que André Luiz continua a fazer daquilo que ele está explicando para os que são irmãos de outras crenças, principalmente católicos e evangélicos. Vamos ao texto então, acompanhe aí conosco na tela. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo partidarismo, pelo sectarismo injustificável. Apesar de existir esse erro lastimável dos homens, a essência dos seus princípios, dos princípios que vocês defendem, é a mesma, é aquela que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados dos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas esquecessem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, vocês não são menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados ao serviço de elevação humana e de santificação da terra. Não é porque alguns, na crença que vocês estão defendendo, tenham se exaltado, tenham exagerado, tenham feito coisas muito feias, quando deveriam ter sido mais cuidadosos, que vocês que estão agora na modernidade estão autorizados a fazer as mesmas coisas. Sobre cada pessoa continua havendo este serviço necessário, esta confiança do Senhor com a mensagem que nos entrega. E Eusébio continua. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Nenhum argumento enganoso, nenhuma justificativa barata, nenhum sofisma conseguiu empalidecer o brilho do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Diante dos desafios do céu, vocês por acaso acreditam servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos, prendendo os exemplos dentro das paredes das igrejas e das catedrais? A pompa, a imponência do culto exterior só faz realçar o desatino, a insanidade das suas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Seria infrutífera a divina missão do Mestre se a Boa Nova permanecesse circunscrita, restrita às trincheiras sectárias, aos arraiais egoísticos, onde, de uma maneira presunçosa, vocês se refugiam, se escondem, com o objetivo de inflamar a odiosa fogueira das hostilidades que aparentemente possam surgir de maneira cordial.
não encontraram outra fórmula de externar a crença além da concorrência menos digna? Em vão, vocês erguem castelos de opinião para o verbalismo sem obras. Porque se a morte surpreende o materialista rebelde, abrindo-lhe o realismo da vida, o túmulo também abre o tribunal da justiça reta a todos quantos se valeram da religião para melhor disfarçar a indiferença que vai no seu mundo íntimo. Não julguem esteja a fé consagrada ao menor esforço. Como acontece a ciência, a religião também tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento, os seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Na atuação da fé positiva mora a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade, de que todos nós estamos saindo. No processo evolucionário que nos preside a existência, nós temos que sair do bicho e chegar ao anjo. Mas é na maneira de tratar a mente que nós conseguiremos uma forma mais adequada de chegar. Jesus, por isso, disse Eusébio, não confinou, não prendeu seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, dedicados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou, não fixou nas atitudes adorativas. Viveu conquistando amigos para o reino do céu. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Lhes pedia amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços que construíssem, que edificassem. Aproximando-se de Madalena, não se distrai em vazias conversações. Interessa a Jesus o coração sublime nesse apostolado de renovação. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce a discussões inúteis, mas, ao contrário, causa nela uma viva impressão pelo contato de sua alma divina, fazendo com que ela abandonasse o velho cântaro, o vaso onde ela ia buscar a água, mas o cântaro da fantasia, para que buscasse as fontes eternas. Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os tipos, exemplificou a vida social baseada na fraternidade mais pura e nos elevados estímulos à santificação. Por fim, preso na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais ele não hesitou, não titubeou em dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Como poderiam invocar o nome do Senhor para justificar os desvarios, as alucinações da separação por motivo de fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar, para iniciar combates de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele, Jesus, exemplificou até o supremo sacrifício de sua própria vida? Não será denegrir a sua memória, difundir a discórdia em seu nome? Nossa, isso não serve somente para evangélicos e católicos. Não, isso é amplo. Isso é um discurso para todas as vertentes da fé. Quantas pessoas não estão frequentando casas de oração espíritas com a nítida certeza de que aquela que ela vai é melhor do que a outra? Que só aqueles que estão neste grupo de oração é que têm a verdade, que os outros não são assim tão fiéis à palavra?
Quem pode realmente dizer isto, a não ser a lei do universo quando desnuda cada um de nós? Que disputas podem ser cristãs entre aqueles que, ao invés de se entreajudarem, não se oferecem sequer uma palavra de apoio porque estão em disputas? Instituições religiosas que não ajudam outras, que sequer às vezes deixam que outras façam divulgação de seus eventos, porque não querem que o seu público frequente a outra casa, como se fossem donos do seu rebanho. Ou que julguem, segundo os seus próprios critérios preconceituosos, as atividades que outros estão realizando em nome do mesmo evangelho, crendo-se superiores, desmerecendo ou às vezes ironizando. Não são só para católicos e evangélicos as palavras de Eusébio. Elas representam um hino de responsabilidade fraterna para todas as pessoas que estamos na Terra, mesmo quando não temos religião. Porque não são os religiosos melhores que os ateus e os ateus melhores que os religiosos. Muitas vezes vemos pessoas crédulas desfazendo-se de pessoas que se dizem descrentes. E outras vezes vemos pessoas descrentes com um ar de empáfia superior, cuja autoanálise os considera mais lúcidos do que esses tontos aí que ficam acreditando nesses negócios. Como a religião é o ópio do povo. Alguns gostam de dizer isto. Não presta nenhuma nem outra coisa. Não há respeito fraterno nem evolução do religioso que esquece o seu irmão, porque ele não tem crença, e naquele que não tem crença, que ridiculariza o que a tem, achando-se superior. A superioridade está em respeitar, está em fazer valer seus valores. Então, se você não tem uma religião a que você siga, mas você tem princípios de honestidade, correção, se você tem valores de conduta, siga-os. Você pode ser ateu, não há problema. Mas quando o seu corpo morrer, você vai ser julgado pela retidão de sua conduta, pela coerência de suas posturas. Dizer-se ateu para ser bêbado, para ser ladrão, para ser corrupto, para ser uma pessoa leviana, não vai te isentar das consequências. Uma cobra será sempre uma cobra, vestida de santa ou vestida para pular o carnaval. Ela vai ser sempre uma cobra e será julgada como tal. Portanto, o problema é ser cobra, é ser um réptil, coisa que nós já devemos nos preparar para abandonar. E é esta explicação de Eusébio fundamental para que nós entendamos que a função de todas as crenças é melhorar as pessoas pela maneira que as ajude a vencer suas limitações. Não é fazê-las pagar dízimo, nem fazê-las comer hóstia, nem aumentar o número de rebanho para mostrar-se poderoso. Não é para isso. Isto é uma satisfação da vaidade dos líderes religiosos, mas não é a função que as religiões têm segundo o critério que os espíritos nos dão, que são muito mais elevadas do que essas coisas, não é mesmo? Então, no último bloco, daqui a pouquinho, nós vamos ver como terminam as orientações de Eusébio. Eu aguardo você daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o último bloco desse capítulo 15º do livro No Mundo Maior. Estamos vendo o Espírito Eusébio falando sobre esta discrepância, essa hipocrisia, esse anacronismo entre as religiões, entre os seus líderes, entre as pessoas que professam diferentes caminhos, que não se cumprimentam ou se hostilizam ou se ridicularizam umas às outras. Estão em massa assistindo durante o repouso do corpo
a preleção do instrutor no plano espiritual. E aí então vamos terminá-la com as palavras que André Luiz vai nos trazer na sua descrição deste encontro. Acompanhe o texto. Diz André: notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irreversível e irregressível que não se pode voltar. Uma comoção profundamente marcante, sentindo-se tocada pelo juízo celeste. Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, sem nenhum temor, prosseguiu impávido. Não se reclama de vocês a transferência desse depósito espiritual da crença que vocês veneram. Em todos os setores, onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando esses parágrafos sublimes no coração. O que se pede do seu espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais difundidas sobre vocês em caudalosas correntes de luz. Não limitem, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto exterior. Varram a indiferença que em vocês enregela, que torna frias as basílicas suntuosas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto que é destinado, como se fosse um abrigo, ao culto divino, ao culto do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Passam diante de você, passam diante de seu caminho, todos os dias. Os pedintes, os desajustados, os desesperados. Então, amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada daquele mundo greco-romano, dando-lhe vida nova, em favor de uma humanidade mais feliz. Da mesma forma, então, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Fujam ao farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa a ajudar fraternalmente em nome ou por causa do gênio satânico, desse espírito de separação dogmática. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endossou, jamais apoiou a vaidade petulante daqueles que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado, atolado no lodo miasmático, pantanoso do orgulho e do egoísmo fatais. Mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito da redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora vocês permaneçam cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Se um lavrador jamais é colocado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto à paisagem de crime e de treva, de inquietação e de sofrimento? O irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo. A dor, nossa escola purificadora. Abracemo-nos, portanto, uns aos outros em nome do Cordeiro de Deus,
que nos reformou a mente, elevando-a a planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. Diante de um mundo em perigo, decadente, periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, vamos nos harmonizar em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno dos seus passos e de suas instituições em uma ronda sinistra. Evitem a subversão dos valores espirituais. Afugentem as trevas que os ameaçam as organizações político-religiosas. Tenham medo desta ciência que se vangloria sem a sabedoria. Livrem-se do raciocínio que calcula sem amor. Revisem a fé para que seus impulsos não se desordenem diante da escassez de edificação verdadeira. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertem a consciência adormecida e afeiçoem-se à lei divina, esquecendo o cativeiro multissecular da ilusão. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. A assembleia, prosternada, ajoelhada, mostrava rostos lívidos, brancos, pálidos, de espanto. Enorme grupo de colaboradores do nosso plano elevou a voz em harmonias, entoando o comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. As melodiosas notas do hino perdiam-se ao longe no arvoredo distante, nas asas de uma suave brisa. Terminados os serviços da reunião, reparei que os amigos encarnados, amparados pelos colegas das nossas atividades socorristas, não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo talvez com mais clareza, fora do corpo físico, os erros da crença transviada, desta crença desviada da rota, se retiravam cabisbaixos, soluçando. Estavam ali chorando diante da consciência que agora estava desnudada pela palavra de Eusébio. Recordemos que a tarefa na vida física envolve trabalhar com estas dificuldades que batem à nossa porta. Já perceberam que geralmente o sonho dos bons é ficar encasulado, é ficar dentro de casa com tudo trancado para ninguém os molestar? Que as pessoas estão procurando sossego na vida, querem ficar já aposentadas o mais cedo possível para nada fazer, e quando surge algum problema reclamam, quando tem um parente doente, que trabalho, quando chega uma visita, temos que atender essa pessoa, tomara que vá embora logo. Quer dizer então, de que tipo de servidores somos nós diante das desgraças que acontecem, das necessidades de renunciar às questões materiais, até mesmo ao excesso, não digo ao mínimo, mas ao conforto, Nós estamos vendo criaturas sem nenhum escrúpulo gastarem milhares de reais para comprar ingressos em um show. Qualquer show pop, qualquer show de música, qualquer show. E quando vão ajudar as instituições que se dedicam à miséria, entregam uma miséria, achando que já fizeram bastante. Você acha que isso é certo? Você acha que a paciência que você tem com aqueles que não vão te dar nada é a mesma
que a paciência que você tem com um potencial cliente que vai comprar o produto que você está vendendo? Você acha que é a mesma paciência? Você acha que é o mesmo tratamento que você dá ao filho da sua empregada e ao seu filho diante das necessidades básicas de sobrevivência? Você acha que só porque paga o salário da empregada, você já fez tudo o que podia? E o filho dela não tem escola, o filho dela não tem uniforme, não tem como estudar, mas isso não é um problema seu? Enquanto o seu filho, além de ter todas as facilidades, ainda está cheio de inutilidades que vão perverter o seu caráter e você acha que é pouco? Tudo isto está no que Eusébio está falando. É a religião da bondade que nós estamos nos esquecendo. E é essa bondade que vai nos salvar. Não é a igreja onde fomos. Não é se éramos médiuns, se éramos passistas, se dávamos o dízimo, se comungávamos, se frequentávamos a sacristia. Não, não é isto. Se éramos ministro das cerimônias, nada disso vai ser importante. Aliás, só vai servir para nos fazer pesar mais a vergonha. Abra bem os ouvidos, abra bem a mente, para entender que se você não entender o que Eusébio está falando, pode perder uma vida inteira na igreja e vai encontrar-se na escuridão. Bem, na semana que vem teremos o capítulo 16. Eu agradeço a sua participação, os inúmeros e-mails que nos enviam falando da importância do estudo. E nós queremos que esse estudo faça de verdade você muito mais feliz. Esse é o significado do espírito da letra. Muito obrigado pelo seu carinho. Até a próxima semana e muita paz.